Muito bem, irmãos. A paz de Cristo. Quero fazer ainda o final dessa parte da unidade 1 do Antigo Testamento, para que a gente tenha um fechamento. E aí iniciaremos a 2 no próximo vídeo. Né? Se fôssemos fazer uma linha do tempo aqui, a gente colocaria então a história do Antigo Testamento, iniciando ali com a criação do mundo, em Gênesis, né? Adão e Eva, logo em seguida a queda, o dilúvio e Babel. Aí nós vamos encontrar então, depois disso, a história patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, acrescentaria José também do Egito, porque foi através dele que os filhos de Jacó, o próprio Jacó, foram para o Egito, né? E aí vai passar aquele período de cativeiro. Nós vamos ter então a história de Moisés com o êxodo, a dádiva da lei, a terra prometida, a conquista da terra prometida, o período dos juízes. Aí nós já estamos em cerca de 1380, 1050 antes de Cristo. Em 1050 até 1010 nós temos então o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Na sequência nós temos Davi, 1010 até 970 a.C., um grande reinado de Davi, que é sucedido por Salomão, seu filho, de 970 até 930, e o filho dele, Roboão, não sabe articular bem com as tribos do norte, as 10 tribos do norte, e aí acontece a divisão das 10 tribos do norte, transformando em reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul conserva para si o nome de reino de Judá, ou reino do sul. Né? Então é nesse momento que o reino é dividido. Do reino do norte nós temos grandes profetas como Elias, Eliseu, Jonas, Oséias, todos eles trabalham a partir da perspectiva do reino do norte. Né? O exílio do reino do norte para a Síria aconteceu em 722 a.C., apesar de todos esses profetas terem advertido Israel. E no reino do sul nós temos grandes profetas como Isaías, por exemplo, de 740 até 681 a.C., Miqueias, Jeremias, Obadias, grandes profetas. Ezequiel e Daniel já estão no período da deportação, que é o período do exílio da Babilônia. Né? Foram duas deportações, né? A primeira e a segunda. A primeira em 597, a segunda em 586. E tivemos também dois retornos. O primeiro retorno com Zorobabel, 538 a.C., e o segundo retorno com Esdras, né, em 538. São duas levas, uma leva do segundo retorno com Esdras e a segunda com Neemias, em 432. Né? Aí a gente vamos caminhando então para o final do período do Antigo Testamento. Os acontecimentos de 1º e 2º reis, eles se estendem desde a morte de Davi, que é o primeiro rei da aliança, né, até o cativeiro de Zedequias, que é o último rei de Judá. Então, esse é o período dos dois livros dos reis. Né? No último capítulo dos reis, há uma referência à libertação de Joaquim, que aconteceu no ano 560 a.C., quando Merodach começou a reinar na Babilônia. Né? É dado um destaque, a Bíblia dá um destaque para a reforma de Josias em Judá, 2 Reis 22 e capítulo 23 fala sobre isso, e 2 Crônicas 34 e 35 também. Né? Foi a maior de todas as reformas que sofreu, que Israel foi executado em Israel. Né? Josias era um rei jovem e ele tinha o coração quebrantado e realizou uma grande reforma religiosa, venceu a idolatria, um caos político terrível, né? E purificou a nação e veio a prosperidade. Né? Como era difícil de ver naquela época, né? Mas desde a época de Samuel, né? Foi um período de grande prosperidade. E Josias tinha profetas trabalhando junto com ele, que era Jeremias, Sofonias, tinha a profetisa Ulda, né? Foi um bom período, mas
ele quis impedir que o faraó egípcio Neco investisse contra o rei da Babilônia, né? Neco levantou a maior armada que o Egito já pôde fazer, mas ele perdeu, né, para a Síria. E como Josias não deixou filhos piedosos, então os filhos dele foram perdendo a reforma que ele tinha feito em Israel, né? Eram filhos iníquos, na verdade, e levavam o país à plena destruição, né? A queda de Jerusalém e a destruição do templo são marcantes no Antigo Testamento. A destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, 586 a.C., segundo Reis 25 e segundo Crônicas 36 falam bem sobre isso, narram, né? A queda de Jerusalém e a destruição do templo são os acontecimentos notáveis. A gente sabe que a queda aconteceu em 9 de agosto, né? Que é narrado, né, o mês, no ano 380 do templo, né? E foi lembrado por Jeremias nas Lamentações. E anualmente o povo judeu recorda essa queda, né? E os 3 desterros aconteceram durante o Império da Babilônia, né? Em 606, Daniel, capítulo 1, verso 1, fala. Em 597, narrado em 2 Reis 24, verso 11 e 12. E em 586, 2 Reis 25, de 8 a 11. E muitos dos rituais, costumes, nunca mais foram restaurados plenamente, né, entre os judeus. A cidade e o templo foram reconstruídos muitas vezes, mas eles não chegaram a ter aquela força e aquele empenho que eles tinham em tempos antigos, né? Os motivos para a destruição do templo e de Jerusalém e para o cativeiro do povo pode ser resumido em 3 pontos. Primeiro, recusaram a guardar a lei e a aliança, e eles recorreram à idolatria e abominações dos gentios. Deuteronômio 28, 58 fala bem sobre isso, segundo Crônicas 36, 14. Recusaram-se a aceitar as correções dos profetas que Deus levantou, porque Deus levantou muitos profetas, e os castigos que o Senhor mandou, eles não atinaram para eles. Então, Levítico 26, do 14 ao 33, fala que ocorreria, né, cativeiro. Se eles fizessem isso, que eles perderiam as suas guerras, né? Segundo Crônicas 25, 4, segundo Crônicas 36 também. E em terceiro lugar, eles recusaram-se a aceitar a guarda dos sábados, dos anos sabáticos, o descanso para a terra, né? Levítico 26, 33, 34, 35, segundo Crônicas 36, 21. E eles tentavam ainda enganar Deus, né? Com essa questão dos 70 anos, durante os 70 anos, o Senhor exigia 7 anos sabáticos e 1 ano de jubileu a cada 50 anos. O tempo total em que eles tinham negligenciado essa exigência, né, foi de 437 anos. Então, foi muita negligência, né? E eles, na verdade, quase nunca eles guardaram esses anos sabáticos e os anos do jubileu de descanso para a terra, né? E esse cômputo realça, então, o que aconteceu com eles, né? Os israelitas não eram os donos da terra, eles eram os arrendatários da terra, porque a terra era do Senhor. E para usar a terra, eles tinham que guardar os preceitos da aliança, que eles não guardavam. Então, os livros dos reis, né, vão falar sobre isso. Quase não vai ter predição messiânica, né, porque eles estavam realmente indo para um caminho ruim, né? Mas existem algumas coisas boas, como Salomão, né? E algumas coisas acontecem. Claro que existem os problemas posteriores, mas viveram boas épocas, né? Elias e Eliseu foram grandes profetas, trouxeram os milagres de Deus para eles, prefiguraram o que o Messias faria, né? Os 2 livros de Crônicas, eles têm o propósito de fazer um registro cronológico de toda a história sagrada.
Os dois livros de crônicas formam um só livro no cânone hebraico, com o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos, né? Foram colocados no final do cânone. Os tradutores gregos chegavam a chamar esses livros, né, de coisas esquecidas, que em grego é paraleipomena, coisas esquecidas, porque eles consideravam que se tratava de um suplemento dos livros de Samuel e livro de Reis, né? O autor não é identificado de crônicas, mas com certeza é obra do sacerdote Esdras, né? Os judeus pensam assim e a gente acompanha esse pensamento deles, né? Além de usar o Pentateuco, os livros de Samuel e Reis usam outros livros de crônicas também da época, fazem referência a 12 livros que eram documentos existentes na época, que narravam a história de reis, feitos proféticos, e eles usam também esse suplemento. Esses livros se perderam, mas a Bíblia cita que eles existiram, né? Por exemplo, 1 Crônicas 9:1, 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 9:29, tem muitas referências. O cenário histórico do livro de Crônicas é desde a criação de Adão até o reinado de Ciro da Pérsia em 538 a.C. Então, não existe um livro que abrange uma história maior do que os livros de crônicas, né? Desde Adão até os netos de Zorobabel, Pelatias e Jesaías, em 1 Crônicas de 1 a 3. Foram contemporâneos de Esdras, né? Um alcance cronológico, digamos, imenso, né? E se a gente olhar para o período persa, grego e romano, que é a parte que eu quero falar aqui desse final, né, dessa unidade, né, nós temos Bruce, em seu comentário bíblico de 2008, ele apresenta o período persa tendo como a principal questão a língua aramaica. E o aramaico veio a influenciar o povo judeu, né? Na verdade, a hegemonia babilônica no Oriente Médio foi curta, né? Cerca de 70 anos, né? Mas o fim repentino que aconteceu com a chegada dos persas em outubro de 539 a.C., né, vai inaugurar então 200 anos de domínio persa no Oriente Médio. E sob esses 200 anos, o aramaico, que era a língua deles, desfrutou de um status de língua oficial no Império e no mundo inteiro praticamente, né? Tanto na Palestina quanto no Egito e na Mesopotâmia, os judeus que estavam despertos viram que era bom, que era vantajoso saber essa língua para poder negociar, né? E os arquivos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, mostram a profundidade que o aramaico teve, entendeu? Nessa parte do Império no 5º século a.C., muito tempo depois que os persas já tinham sido expulsos por Alexandre, pelos gregos. Nós ainda vemos ainda o aramaico forte no domínio persa, e você pode olhar pelo Novo Testamento que a língua falada na Palestina, em plena época dos romanos, na Palestina ainda era o aramaico. Tal foi a influência dos persas durante todo esse período, né? O aramaico ele foi falado em muitos lugares, né? E os prodígios de Alexandre o Grande fizeram uma propagação muito grande da língua grega no Oriente, né? E em todos os povos que foram vassalos do Império Grego. E o Egito, a capital na época era Alexandria, né? Que foi construída, né, no estilo grego, e que foi um sustentáculo da cultura grega durante tanto tempo, né? Em reconhecimento à necessidade dos judeus de fala aramaica na Palestina, eles então pedem para que os judeus aprendam o grego, né? E eles vão traduzir então o Antigo Testamento tanto para o aramaico
quanto para o grego, né? Traduziu o Antigo Testamento do original hebraico para essas duas línguas aconteceu nessa época. Mas o que perpetuou, né? A gente poderia falar dessa parte de versão, porque ela é muito interessante, mas foge um pouco do nosso propósito aqui, né? Mas nós temos, inclusive, versão dos evangelhos, né, para o aramaico, né? Siríaco e aramaico acaba sendo palavras sinônimas para os inícios dos séculos da era cristã, entendeu? Então, a Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, vai desfrutar de grande destaque depois, né? Na verdade, a Septuaginta, a tradução para o grego, se aplica mais ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mais a esses livros, né? Mas passou a ser referência também para os outros livros do Antigo Testamento, já na época de Justino Marte e na época de Irineu, que é um pai da igreja, no século II depois de Cristo. Então, eles abrangem outras partes também, referindo a Septuaginta. Mas a força dela está no Pentateuco. Na verdade, foi escrita uma carta, a carta de Aristeias, escrita no segundo século, que ele escreve por ordem de Ptolomeu II Filadelfo, né? Ele escreve essa carta falando sobre esses 72 tradutores que vieram de Jerusalém para Alexandria e verteram o Pentateuco para o grego 72 dias. Por que ele falou dessa época de Ptolomeu e por que ele falou dessa tradução? Por que ele escreveu esta carta? Ele escreveu porque ele estava fazendo um documento apologético, porque nessa época havia uma questão sobre a força da versão do Pentateuco, né? E ele então vai fazer essa carta aí quebrando essas questões, né, que estavam sendo questionadas numa época da exatidão do Pentateuco grego, né? Mas essas são questões de versão que nós não vamos abordar. Mas Filon de Alexandria, grande filósofo judeu, neoplatonista, viveu no início da era cristã. Ele diz que a Septuaginta era tão divinamente inspirada quanto o original hebraico. E os seus tradutores tinham status para ele, para Filon e para quem seguiu a sua ideia filosófica e exegética, que os tradutores tinham status profético e sacerdotal, ou seja, que eles receberam algum tipo de influência divina sobre eles. Apesar que o entendimento de inspiração ali era um pouco diferente do que o entendimento de inspiração dos escritores da Bíblia no Antigo Testamento. Mas ele alude essa questão, né? Se nós pensarmos um pouco, quando estava sob o domínio dos persas, 539 até 331 a.C., o reino de Judá fazia parte da satrapia chamada da Além do Rio, em referência ao rio Eufrates, né? Porque nós estamos falando aqui da perspectiva dos persas, né? Se fosse dos judeus, seria daí do rio Jordão. Nós estamos falando do rio Eufrates. Então, havia para eles uma satrapia, né? Uma divisão política. Os persas tinham uma política de sucesso naqueles dias, porque eles governavam o império com tanta sabedoria que concedia autonomia para os governantes locais exercerem uma administração e prestarem contas ao império. Então havia monarcas subordinados ao grande sátrapa, né, que era o governador provincial persa nas regiões, né? Quando os gregos conquistavam a Pérsia através das campanhas vitoriosas de Alexandre Magno, e em seguida o império dele foi dividido entre seus sucessores, né, que eles chamavam em grego de Diadocoi, toda a Palestina outra vez se viu governada por soberania estrangeira. Primeiramente esteve sob a Palestina, sob o governo grego egípcio, chamada dinastia ptolemaica, e a seguir pela dinastia seleucida, que estava centralizada na Síria.
todo o Oriente Próximo foi helenizado e o reino de Judá também foi helenizado. Mas no clímax dessa dominação, era a dominação cultural de Antíoco IV, Antíoco Epifânio, Antíoco IV, 175 a.C. a 164 a.C. Ele quis destruir a religião judaica e profanar o templo de Jerusalém, que é uma coisa que Alexandre jamais concordaria, né? Porque ele respeitava a religião dos povos dominados. Mas ele faz isso, o Antíoco Epifânio faz isso, e ele, querendo destruir a religião judaica, se levanta, então, as guerrilhas, né? Movimento de guerrilha no reino de Judá, e aí uma família asmoniana, os macabeus, conquistaram a independência, 142 até 63 a.C., a época que Pompeu, o general Pompeu, reclamou a Palestina para Roma, estabelecendo ali o Império Romano. Pompeu depois será imperador também. Então, essa dinastia asmoniana foi liderada por Simão Macabeu, né? E 2 décadas depois, o irmão dele, Judas Macabeu, derrota o exército seleucida durante a revolta dos Macabeus em 165 a.C. E isso vem acontecendo, né? Até a época da dinastia de Herodes, em 37 a.C. E mesmo Herodes, chamado Herodes o Grande, né? Ele sentiu-se obrigado a se casar com a princesa de nome Mariane, da casa dos Asmoneus, para ele obter legitimação ao seu trono, ao seu reinado, por motivo do prestígio que os Asmoneus, os Macabeus, né, ainda tinham em 37 a.C. e com a época até da entrada dos romanos, que vão colocar Herodes, né, como seu líder. E para terminarmos, os romanos permitiram que Judá tivesse um status nominal de reino sobre um rei, Herodes o Grande, que vai acontecer de 37 a.C. a 4 depois de Cristo, né? Mas é um reino vassalo. Bem, aqui eu termino então, para começarmos a unidade 2 no próximo vídeo. Bem, Valdeir Contaif é meu nome, eu estou fazendo esses estudos sobre o Antigo Testamento numa perspectiva de períodos. Obrigado, irmãos. A paz.